o quanto antes. Pessoal, retomando então os assuntos da flexibilização que falávamos agora há pouco, nós vamos abordar agora sobre os riscos da flexibilização, né? Quais são os principais riscos decorrentes desse processo de flexibilização da LDB? Nós vimos que a flexibilização da LDB ela é uma medida eficaz como uma forma de implementar as ações educativas nas mais diferentes regiões do nosso país, né? A flexibilização ela também tem como um elemento fundamental tentar ou a tentativa de encurtar as distâncias entre o processo de aprendizagem das mais diferentes regiões do nosso país. No entanto, essa flexibilização ela também traz alguns riscos, né? O primeiro elemento que a gente pode considerar como um risco da flexibilização é que ela pode ser confundida como um certo abuso de direito de interpretar a lei, né? Isso é um abuso porque eu vou interpretar a norma da forma ou conforme a minha conveniência. E não é bem assim, né? A ideia de você interpretar uma norma, principalmente uma norma jurídica, esse processo que nós denominamos na área do direito de hermenêutica, né, de interpretação das leis, elas têm como fundamento, principalmente na área da educação, de facilitar os processos de aprendizagem. Não é? Então, ela não pode ser, ela pelo menos não deve ser confundida como um certo vale tudo, ou funciona qualquer coisa, da forma que lhe der ou convier para interpretar a lei. A lei educacional, ela precisa ser interpretada sempre como a mais favorável ao aluno, como a mais favorável ao processo de aprendizagem do aluno. E também não pode ser confundida assim, precisamos passar esse aluno de qualquer forma, da melhor forma que for. Não, você só vai passar o aluno se realmente ele souber, se ele aprender. Tudo bem? Perguntas? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre isso? Tá claro? Então, essa interpretação ela não pode ser confundida como um certo vale tudo ou interpretar da forma que melhor lhe convier, ok? Nesse sentido, o Estado de São Paulo, a partir lá do ano de 1998, 1997, muitos de vocês, inclusive, não eram nem nascidos na época, exceto alguns aqui, algumas figuras aqui da sala, mas assim, ele iniciou um processo no Estado que ficou conhecido como progressão continuada. Né? O que é essa progressão continuada e qual era a ideia da progressão continuada? A ideia era que eu não poderia reprovar o aluno no final de cada ano ou série. Eu poderia reprovar o aluno apenas em determinados momentos. Muitos interpretam isso ou interpretavam isso, e alguns ainda interpretam dessa forma no século XXI, que seria assim uma aprovação automática do aluno, pouco importante se ele sabe ou não. Na realidade, a ideia da progressão continuada é muito mais do que uma promoção do aluno. A progressão continuada, para que ela tenha eficácia e validade na regra, principalmente no ordenamento jurídico brasileiro e nas regras de educação, elas vão exigir por parte dos professores, vejam bem o que eu estou falando, dos professores e da sociedade, uma mudança no processo avaliativo. O que é isso? A regra é que o aluno ele tem uma aula, tem um determinado conteúdo e faz uma prova. Se ele passar nessa prova, ele tem uma nota A, B ou C, vamos imaginar assim, 10, 9, 8, conforme for. Não é? E no final, se a maior parte dessa nota for positiva, esse aluno é aprovado. Será que isso significa que ele aprendeu? A ideia da progressão continuada é repensar essa forma de avaliação. A forma adequada de avaliação seria uma avaliação que avaliasse continuamente o aluno e não só naqueles momentos da prova. Deu para entender? Se eu penso na ideia da avaliação como algo contínuo, a chance do aluno ser reprovado é muito, infinitamente menor do que numa avaliação momentânea. Por quê?
Porque na avaliação contínua, o professor acompanha o aluno durante todo o momento, durante todo o processo de aprendizagem, e não só naqueles momentos da prova. Eu costumo, enquanto professor, pensar da seguinte maneira: o fracasso do meu aluno na avaliação é um fracasso também do professor. Se esse aluno não alcançou êxito, depende dele, evidentemente, depende dos estudos, depende do comprometimento dele, mas também depende da clareza no processo de ensino e aprendizagem que é trabalhado pelo professor. Faça uma avaliação nesse momento. Se eu pedir para que vocês fechem os seus olhos e darem um exemplo de um professor que é considerado bom para vocês e de um professor mau, que vocês consideram mau professor, eu tenho certeza absoluta que vocês vão indicar o bom professor, aquele professor que facilitava ou que contribuía significativamente para o seu processo de aprendizagem, que você saía entendendo a disciplina dele. Agora, se eu perguntar para vocês um exemplo, e vocês não precisam falar o nome, mas pense aí com os seus botões na cabecinha de cada um de vocês, né? De um mau professor, vocês vão me indicar que é aquele professor que não avaliava direito o aluno e que não sabia, na maioria das vezes, e eu digo com a maior tranquilidade, 99% de chance disso, que não sabia ensinar, ou que vocês poderiam denominar, esse professor não era didático, né? Mesmo sem saber o conceito daquilo que é didática. Né? Vocês, certamente, se vocês fecharem os olhos aí, neste momento, vocês vão identificar um bom e um mau professor. E, certamente, o elemento que vai distinguir um do outro é essa competência do ensinar e aprender. Não é? Certamente, esse bom professor que você considerava, ele dava avaliação, mas ele avaliava você de forma global, não só naquele momento da avaliação. Essa é a ideia da progressão continuada. Essa é a ideia que se espera do processo de progressão continuada. O problema é que a progressão continuada foi mal vista nas redes de ensino, e não só em São Paulo, no Brasil como um todo, como um elemento que, e aí o risco da flexibilidade, de promoção automática, passa sem saber. E não era bem assim. Se o processo de avaliação for bem observado durante todo o contexto, o aluno vai aprender e o aluno vai saber, vai sair da escola aprender, com conhecimento daquilo que ele aprendeu. Deu para entender? Tá claro? Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim, tá claro? Tá. Posso avançar mais um pouquinho? Ana Paula. E esse processo de progressão continuada já acabou, professor? Não, Ana Paula, boa pergunta. Ele continua avaliando, vigorando, tá? O que acontece? As escolas particulares, normalmente, elas fazem um processo de avaliação mais próximo do aluno. Então, ela dá vários exercícios para os alunos, várias atividades em que pese existir as provas bimestrais ou semestrais que os alunos fazem, tá? Mas a avaliação do aluno ela é mais próxima. Nas redes de ensino pública, normalmente, não há uma boa aceitação por parte desses professores. Por quê? Porque os professores entendem como um vale tudo, o que seria o risco do processo de flexibilização que a LDB coloca em favorável ao aluno. Tá? Gente, reprovação não é castigo para o aluno. Eu acho que a reprovação é um castigo para o professor. Por que isso? Porque demonstra uma falha no processo do ensinar do professor. Tá? Eu fico, assim, vocês podem achar que é besteira isso que eu estou falando, mas eu fico assim, consternado quando os meus alunos tiram nota vermelha ou nota abaixo da média. Por que isso? Porque demonstra uma falha no meu processo. Vamos imaginar que não é o caso, tá? Vou pegar a Ana Clara aqui como exemplo. A Ana Clara não fez nada, não estudou nada, não abriu o livro, tirou 0 na prova. Mas aí é uma falha dela. Se eu tive o comprometimento de ensinar, de acompanhar, houve uma falha dela. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que houve uma falha do professor. Por quê? Porque a primeira nota vermelha ou ficado abaixo da média que a Ana Clara teve, eu tinha a obrigação de quê? De estimular, de chegar, olha, Ana Clara, você não foi bem nessa prova. O que você não está entendendo? O que eu posso te ajudar para entender? Deu para entender, Ana Paula? É nesse sentido que esse processo ele precisa ser revisto e pensado. E aí fica a dica para vocês, enquanto professores, né? Sejam próximos do seu aluno.
ser próximo do aluno não significa que eu vou na casa dele tomar café com ele, passear com ele, não é isso. Mas próximo do aluno e falar, olha, Emerson, você não foi bem aqui, olha para isso, se atenha a isso, né? Ou, olha, Emerson, isso aqui que você fez é legal, parabéns, legal, continue assim. Essa proximidade ela é fundamental no processo de aprendizagem. Por quê? Porque não coloca, e aí na relação didática, o professor no topo e o aluno abaixo. Eu coloco a relação de aprendizagem num processo que horizontal, de proximidade, de mediação da aprendizagem entre o que acontece ou aquilo que é proporcionado pelo professor e a aprendizagem do meu aluno. É isso que precisa na escola e que precisa ser observado nesses processos de aprendizagem. Tudo bem? Tá claro? Respondi, Ana Paula? Respondi? Respondeu, professor. Legal, obrigado. Calil, diga. É até interessante o senhor entrar nessa temática, professor, porque foi um artigo sobre isso mesmo que você como é que é o nome? Orientou eu e o Matheus. E eu diria que, tipo, a maior carência, não carência, eu diria que a maior defasagem, eu acho, do nosso sistema de ensino é essa questão da avaliação, porque quando você pensa em avaliação, além da maioria dos professores colocarem ela como uma forma de punir o aluno, o que pode retrair várias coisas na questão do conhecimento dele, ele pode se sentir limitado, todas elas são feitas da mesma forma. E isso pode se tornar maçante, além de não explorar os muitos lados que um aluno pode ter, entendeu? Às vezes algum aluno é um pouco mais visual, às vezes ele se dá melhor apresentando coisas do que escrevendo. Eu mesmo, você quer me matar e você fazer eu escrever as questões, tá ligado? Porque eu detesto escrever, minha letra é horrível, minha mão começa a doer e eu odeio. Imagina, sua letra é excelente, você tem uma letra por cima maravilhosa. Com certeza, parece aqueles coisas de coração, tá ligado? Eletrocardiograma, saca? Mas se você me colocar para falar, mas se você me colocar para falar, eu provavelmente vou me sair um pouquinho melhor, porque, nossa, uma matraca, né? Exatamente. É isso que a gente precisa ver, tá? Só um minutinho, já abro a palavra. Quem que perguntou? Não, eu que queria Fala, só Matheus. complementar o que o Calil falou. Diga. Quando a gente estava estudando para fazer esse artigo com o senhor, eu li umas coisas do Lucchesi e ele falava que o professor utilizava da prova como uma ameaça, né? Como Prova é vista como instrumento do ódio. Você quer ver o professor querer punir o aluno, ele fala assim, vocês me aguardem na prova, vocês vão ver o que eu vou fazer para você na prova. É o instrumento do ódio da prova. Isso não pode, gente. Isso não pode. Eu insisto muito isso na didática. Quando vocês tiveram aula comigo, vocês sabem disso, terceiro e quarto ano de letras, teve aula comigo, pode falar isso. A gente não pode utilizar a prova como instrumento do ódio, para propagar o mal, ou a raiva, o rancor. E, além de fazer mal para nós, né, como pessoas, isso você está afastando o aluno do processo de aprendizagem. É absurdo isso. É absurdo, é abjeto isso. E como o Matheus falou, o professor Cipriano Carlos Lucchesi, entre outros professores na área de avaliação, professor Celso Antunes, professora Léa Anastasiou, entre outros professores que falam da avaliação, de como avaliar o aluno, né? Na didática é fundamental você conhecer isso e aprender isso direito, porque você acaba utilizando a avaliação como instrumento do ódio. E o aluno não aprende, ele vai criar birra, ranço, o que vocês quiserem denominar acerca da avaliação, do processo avaliativo, né? Isso não é correto. Tá? Matheus, complemento que eu preciso falar uma outra coisa. Vamos lá. Só para finalizar. Aí, assim, ao mesmo tempo que eu estava estudando isso, eu estava fazendo o PIBID aqui em Guará. Aí, teve um certo dia que eu estava assistindo a aula de uma professora e ela falou exatamente o que o senhor acabou de dizer em relação à ameaça da prova. Lógico. Ela falou assim, vocês vão ver na hora da prova. Cabeças vão rolar. Ela falou exatamente isso. Cabeças vão rolar. É isso. Eu fiquei horrorizada, porque eu pensava que isso fosse uma coisa teórica. Já passada, sabe? Teórica e mais do passado também. Mas não, isso ainda acontece. Isso é real, gente. Isso é real. E assim, não é só ensino fundamental 2, não. Isso acontece no ensino fundamental 1, aluno de segundo ano do ensino fundamental 1, aluno de ensino fundamental, não de educação infantil, que a avaliação é feita diferente, mas no ensino fundamental 1 acontece isso.
entendeu? Tem uma teoria que eu, se tivesse um pouco mais de tempo, eu ia certamente abordar isso com vocês, em didática, quem foi meu aluno de didática estudou isso, que é a teoria da curvatura da vara. Olha o nome da teoria, né? É uma teoria que foi criada pelo professor Charles Marguerès. Anotem isso, que isso cai muito em concurso público na área de educação. Charles Marguerès, que criou a teoria do arco, denominada Arco de Marguerès. O que é o Arco de Marguerès? O Arco de Marguerès, ele vai apontar como que é visto o processo de avaliação do aluno, né? Como que é esse processo? O que ele tem que ser observado? Então, é assim, imagina um arco, né? Um arco, assim, um pedaço de bambu, que ou seja, se eu pegar esse bambu e puxar ele todo para um lado, a hora que eu soltar, ele vai parar exatamente no mesmo lugar? Sim ou não? Ou ele vai tender um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita? Ou ele vai parar exatamente no mesmo lugar? O que vocês acham? Vamos, gente, vamos lá. O que vocês acham? Chuta aí. Andressa, vai parar no mesmo lugar? Não. A Andressa está certa, merece uma paçoquinha. É isso mesmo, não vai parar no mesmo lugar. Por que não vai parar no mesmo lugar, gente? Exatamente por conta da pressão que ele sofre, né? A avaliação do aluno é um instrumento de pressão e muitas vezes de opressão. A avaliação teria que ser utilizada como um meio de verificação do processo de aprendizagem. Né? Verificação em qual sentido? Realmente o aluno aprendeu ou não? Se ele aprendeu, parabéns, professor, você ensinou direito, parabéns, aluno, porque você estudou. Se ele não aprendeu, pera lá, não aprendeu por quê? O aluno se dedicou? Ah, se dedicou. Então, teve uma falha no processo de ensino por parte do professor. E aí, os estudos indicam que a maior falha que existe é no processo de ensino. O professor não consegue se fazer entender para o aluno. Eu não consigo estabelecer uma conexão com a Ana Paula, com a Lu, com a Juliana, com o Emerson, com a Ana Clara, com tantos outros, nesse processo de ensino e aprendizagem. E se eu não estabeleço conexão, o aluno não vai aprender. Essa é a regra. Infelizmente, isso acontece no processo de ensino e aprendizagem. Então, professores, saibam uma coisa. O que vocês sabem é muito pouco. Enquanto professores, vocês sempre vão ter momentos de acertos, se Deus quiser, mas vão também ter momentos de erros. Eu tenho erros aqui no ensino superior também. Não é? Às vezes eu falo, putz, não ficou legal aquela aula lá com as turmas do primeiro ano das licenciaturas, com o terceiro e quarto ano de letras. Eu preciso rever, eu preciso me reinventar para que eu possa alcançar esse meu aluno de alguma forma. Tá? Essa é a ideia. Qual o outro risco da flexibilização? Cultivar corporativismo. Claro, se eu tenho uma certa flexibilização, o risco é que eu faça aquilo do meu jeito, já que é flexível, não é? Então, esses corporativismos precisam acabar na área da educação. Educação é feita para... Precisamos brigar por melhorias salariais, por melhoria de estrutura de escola? Precisamos. Mas nós precisamos brigar também pela aprendizagem significativa do aluno. Porque na fila do pão, quem que é o último que fica? É o aluno, né? É o aluno. Infelizmente, é o aluno. E ele deveria ser o primeiro. Porque é por conta do aluno que eu tenho um professor. Deu para entender? Essa relação ela precisa ser bem observada. Como ela é flexível também, um outro risco que os estudos apontam é que ela pode ser mal utilizada pelas autoridades locais, principalmente pelas autoridades municipais de educação. Por quê? Por conta dessa flexibilização, eu posso deixar de atender a algumas necessidades do meu aluno. E não é esse o objetivo. Eu preciso dar condições para que o aluno entenda e aprenda tudo, em todas as áreas, em todos os componentes que vão pertencer àquela determinada matriz curricular, né? O desenvolver todas aquelas competências e habilidades que estão previstas lá nos materiais que ordenam ou que estabelecem metas na área da educação. Isso precisa ser revisto. Tudo bem? Tá claro? Tudo certo? Agora, abordando já também um pouco de políticas públicas com vocês, a LDB ela foi trazendo uma série de avanços, né? Primeiro avanço que a LDB ela traz é o compromisso com a avaliação. Olha só, a avaliação é uma faca de dois gumes, como diria aí o Fernando Sabino, né? Um grande
autor na área da literatura brasileira, né? Que escreveu O Outro Gume da Faca, um livro aí bem bacana que é interessante vocês conhecerem, né? Esse compromisso com a avaliação que a LDB coloca, ela vai observar que a avaliação ela precisa ser um instrumento de coleta de informações sobre a educação, né? Um instrumento para reavaliar ou observar a própria postura do professor, o próprio jeito de fazer aula. Adianta eu dar essa mesma aula, e eu dei essa aula semana passada lá para as turmas de segundo, terceiro de pedagogia e terceiro de biologia. Mesmíssima aula, mas saiu igualzinho o que eu passei lá? Não, o público é diferente, a classe é diferente, não é? E isso precisa ser avaliado constantemente para que eu possa atingir o processo de aprendizagem do meu aluno, né? Essa avaliação, esse compromisso com a avaliação é sempre um compromisso com a melhoria da qualidade do ensino. Se eu tenho uma avaliação bem feita, certamente a qualidade de ensino e de aprendizagem do meu aluno ela vai ser maior, porque efetivamente o aluno apreendeu, com 2 Es aí, né? Apreendeu no sentido de absorver aquela informação. Se eu perguntar para vocês aqui, né? Qual que é a fórmula de Bhaskara? Vocês vão falar para mim. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Vocês vão falar essa fórmula aí. Isso é fórmula de Bhaskara que eu acabei de falar? Sim ou não? Da matemática? Sim, é a fórmula de Bhaskara, né? Ou, se eu falar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que fórmula é essa? Na matemática. Vamos lá, Leslie, você que fez o ensejo aí tem que saber. Vamos lá. É Bhaskara? Que fórmula é essa? Oi, Matheus. Eu não sei. Eu não sei se eu não lembro. É Bhaskara? Não. É hipotenusa? Tá, não sei. Né? Hã? É hipotenusa? Eu não lembro. Não. A hipotenusa é igual a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Essa é do triângulo retângulo, né, que a gente estuda lá na matemática. Por que eu sei disso, né? E eu era um péssimo aluno de matemática, porque encontrei sentido nisso. A hora que o professor apresentou para mim isso, eu absorvi, eu aprendi, né? Ou na aula de língua portuguesa, vamos lá, professores de língua portuguesa, me ajudem, né? Se eu falar para vocês assim, são acentuadas todas as oxítonas. Vocês concordam comigo? Vou chamar o José Augusto aqui. Não. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, E, ENS. É isso? Exatamente. Vocês estudaram isso. Por que vocês estudaram e lembram disso? Ah, porque eles fazem letras. Não, não é por conta disso. Porque encontraram sentido na regra de acentuação. É nisso que eu quero dizer para vocês, né? Eu costumo dar o exemplo da minha esposa. Eu sei as regras de acentuação, a gente conversa muito entre os professores, né? Porque isso foi aprendido. O professor deu significado sobre essas regras de acentuação para mim. A minha esposa não aprendeu, porém, ela acentua todas as palavras corretamente. Por quê? Porque ela aprendeu com a leitura, né? Ela conheceu tantas palavras que ela conseguiu entender o sentido de quando acentuar, por exemplo, uma oxítona terminada em ENS, né? Se eu falar parabéns para ela, ela vai colocar o acento lá no ENS no final. Por quê? Porque ela encontrou sentido. Agora, se você perguntar para o Lúcio, por que parabéns é acentuado? Eu vou falar porque é uma oxítona terminada em ENS, né? Esse é o sentido. Cada um busca um sentido diferenciado no seu processo de aprendizagem. E isso precisa ser entendido e compreendido pelo professor, né? Para que não cometemos erros nesse processo de avaliação. Então, percebam que a política pública atual, o instrumento de avaliação é o compromisso com uma melhoria na qualidade do ensino. Deu para entender? Perguntas? Não quero que vocês saibam as regras de acentuação, viu? Seria bom saber, né? E não quero que saiba a fórmula de Bhaskara ou do triângulo retângulo. Mas, assim, é tentar entender o sentido desse processo de aprendizagem. Ok? Dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Tá claro? Tá bem claro? Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Não? Posso avançar mais um pouco? Bom, vamos avançando, já terminando aí, caminhando para o fim da aula, né? Esse processo de avaliação, gente, ele tem que ser contínuo.
desde a educação infantil até o ensino médio, passando inclusive pelo ensino superior, né? Agora eu pergunto, o processo de avaliação no ensino infantil é o mesmo do ensino fundamental ou do ensino médio? Claro que não. Vai observar sempre as características desse processo de aprendizagem, ok? Outro avanço que a LDB proporciona, né? É o aproveitamento dos estudos concluídos com êxito. Se eu alcancei êxito no meu estudo, isso precisa ser aproveitado de alguma forma, não é? Por exemplo, eu parei no 8º ano, fiquei 15 anos fora da escola. Quando eu voltar, eu vou ter que fazer uma avaliação para ver qual série que eu vou entrar ou qual ano eu vou entrar. Não, eu consigo comprovar que eu concluí com êxito o 8º ano. A partir dali, eu dou sequência nos meus estudos, ok? Outra situação, a obrigatoriedade de recuperação paralela. O processo de recuperação do aluno não é só no final do ano ou só no final do semestre. O processo de recuperação do aluno, ele precisa ser paralelo. Por isso que a avaliação é continuada, gente. É nesse sentido que a progressão continuada, ela aponta. Eu preciso dar o conteúdo, a avaliação e, concomitantemente, a condição para que esse aluno recupere caso ele tenha tido uma nota abaixo da média. Essa é a ideia do processo de acompanhamento da avaliação deste aluno. Ok? Perguntas. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Uma colocação? Tá claro, pessoal? Tá claro? Gente, avanço que a LDB ela propõe, e até mesmo implica nas políticas públicas, é a preocupação com o processo formativo do professor. Professor bem formado é um bom professor. Tá? A LDB ela se preocupa com esse constante processo de avaliação ou de formação do professor. Tanto é que o piso do professor ele paga 2/3 de jornada e de interação com o aluno e 1/3 para que o professor estude, para que o professor faça reuniões, que é aquilo que nós denominamos de HTPC, ou no estado de ATPC. Né? O que é esse ATPC? São as atividades coletivas. Quando eu sento junto com os meus pares, com a Camila, com a Maria Clara, com a Maria Eduarda, com a Júlia, com o Wander, e a gente troca informação, a chance de alcançar êxito e aprimorar o meu processo de ser professor ou de estar professor, ele é grande. Por isso, essa preocupação com a formação continuada do professor. Não significa que o professor vai acabar o curso de licenciatura, fazer uma pós-graduação e o mestrado e doutorado acabou. Não, ele precisa sempre passar por um processo de reciclagem, de aprimoramento daquilo que se discute e daquilo que se espera no espaço sala de aula. Então, esse processo é uma política pública fundamental na melhoria na qualidade do ensino. A LDB ela coloca o aluno como o centro, né? o sujeito para qual e pela qual a educação é feita. Mas ele coloca também o professor no seu papel de mediador, mediar o processo de ensino e aprendizagem, e não mais o detentor de conhecimento que ensina alguém sem luz, né? A expressão da palavra aluno, sem luz. Olha que expressão horrorosa. Aluno significa sem luz. Não, o aluno tem luz, ele traz um arcabouço de informações que precisam ser respeitadas, que precisam ser observadas, que precisam ser discutidas, que precisam ser problematizadas. Essa é a ideia. Por isso, se fala do professor mediador do processo de aprendizagem. Ok? E nesse sentido, o ambiente educacional ele precisa estar adequado, ser repleto de sentido e de elementos que valorize a competência humana e cidadã deste meu aluno, né? Então, por isso a necessidade do aperfeiçoamento do professor. E a LDB coloca os recursos à disposição do professor. Olha quantos recursos que a educação tem com o pagamento das verbas do Fundeb, né? Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, visando sempre o aprimoramento das ações do ou para o professor. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação que gostaria de fazer? Não?
Pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula remota de hoje, ok? Façam as atividades, eu disponibilizei uma atividade para vocês, façam essa atividade. Aliás, façam todas as atividades, tá? Essa avaliação que eu disponibilizei hoje para vocês, ela não tem uma semana para entregar. Vocês têm até o final dessa semana para entregar, ok? Ela não vale nota de 0 a 10, mas ela vale como elemento de presença na sala de aula e como um exercício de fixação daquilo que a gente discutiu na aula de hoje. Tudo bem? Então, repito, a atividade que eu postei hoje sobre essa aula não vai valer de 0 a 10. Ela vai valer o quê? Presença na sala de aula e também um elemento de fixação do processo de aprendizagem de cada um de vocês. Tudo bem? Tá? Avise os colegas que na próxima semana será a avaliação compensatória. Acredito que até sexta-feira eu já encaminhe para os alunos que ficarem de compensatória qual é a matéria, toda a matéria do semestre, não tem como, tá? Se não recebeu mensagem do Lúcio, significa que não ficou de compensatória, então tem esse lado bom também, né? Ah, não recebi mensagem do professor Lúcio. Você não ficou de compensatória, mas não significa que você tirou 10 também, né? Também tem isso. Vocês têm as notas, eu dei as devolutivas das notas para vocês, façam a conta, é bem simples. Lá no PTE está especificando o que compõe a avaliação 1 e o que compõe a avaliação 2, tá? Avaliação 1, atividades 1 e 2, avaliação 2 da atividade 3 até a atividade 10, se não me engano, se não me falha a memória. Então, dá uma olhadinha lá, some as notas, divide. Uma vocês vão dividir por 2, são 2 atividades, vai somar a nota, dividir por 2, vocês vão ter a nota da prova 1. Atividade 2, avaliação 2, vocês vão somar as 7 atividades que vocês desenvolveram a partir da terceira atividade, vai somar e vai dividir por quanto? Por quanto que vai dividir, Ana Cláudia? 7. Por 7, muito bem, ó, viu como vocês sabem? É isso mesmo, vai dividir por 7. E aí você já tem ideia mais ou menos quando vai ser a média. Não esquecendo que tem um exercício que vocês fizeram comigo lá na época da sala de aula, que eu vou considerar também algumas coisas desse exercício. Tudo bem? Perguntas? Alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Tá tudo claro? Tá tudo lindo, maravilhoso? Tudo certo? Oi, fala, Camila. Não é a Camila, não. Quem que é? É a Giovana. Oi, Giovana. Fala, Giovana. Desculpa, eu achei que era a Camila, que eu confundi a voz. Fala, Giovana. Você vai fazer alguma planilha de notas ou só a gente vai somar mesmo? Vocês vão somar e depois vocês vão receber o resultado oficial, tá? Que daí é pela planilha da faculdade. Eu não posso divulgar a nota de vocês, tá? Com nome, tá assim, porque eventualmente não é ético, eu não acho ético um ficar sabendo da nota do outro, muito embora vocês conversem depois, mas aí vocês falam, né? Mas vocês vão saber pelos veículos oficiais, tá? Que é a plataforma da instituição, tá bom? Tá? Mas eu tenho quase que certeza absoluta que se entregou todas as atividades, não tem chance de ficar de compensatória. Entregou as atividades e alcançou êxito, claro, né? Tá bom? Ô, Lúcio. Diga. Lúcio, deixa eu perguntar. Então, você falou que pega da terceira para cá. As duas primeiras, a atividade 1 e 2 é a primeira nota. Da atividade 3, conta 7 aí. Da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até a 9, a segunda nota. Vocês vão ver, vão ter 2 avaliações. Vai somar as duas e dividir por 2, vai encontrar a média final. Então, mas essa atividade que é para postar hoje, ela não vale nota? Não, mas vale o quê? Presença. Não, tá então, bom? Isso que eu quero saber. Então, até da semana passada valeu nota. Isso. A partir dessas 2 agora, dessa semana e da sexta-feira, não vale nota. Não, tá lá no PTE. Qualquer dúvida, Lu, entra no PTE que tá informando lá o que vale nota e o que não vale nota. É isso que eu vi lá. Não, por isso que eu tô perguntando, que eu vi lá. Que tá? até mas significa que tem que fazer, não vai deixar de fazer. Não, entendeu? eu sei, eu vou fazer, só que eu quero saber assim, se eu não preciso desenvolver tanto para conseguir. Precisa. Não, porque vai pegar mal comigo. Se ela não vai valer nota, por que eu tenho que tirar 10 se ela não vai valer?
Precisa. Não. E você é boa, você vai desenvolver sim.